Boa noite de novo. Então, sou a professora Margarete e nós vamos falar do artigo 5º da Constituição. Lembrando que o artigo 5º trata dos direitos e garantias e direitos e deveres individuais e coletivos. Então, todos nós temos direitos, mas também temos deveres que devemos obedecer, tá bom? Vamos lá. Segundo o material que eu mandei para vocês, nós vamos só falar sobre aqueles incisos que estão em vermelho. São justamente os incisos mais cobrados. Se vocês sentirem alguma falta, vocês entrem em contato com a gente, tá bom? Mandem mensagem aí no grupo. Caput. Todo caput de artigo é muito importante, que é onde vai lá o cabeçalho, o começo, o que está dizendo que vai tratar. Depois, embaixo, vem tudo detalhado, pedacinho por pedacinho. Então, vamos lá. Caput do artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Aqui no caput, nós temos que prestar atenção em duas coisas. Duas coisas não podem fugir da nossa mente, que são brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Pensem assim, se você tem uma casa, todo mundo que estará dentro da casa, inclusive aquele seu cunhado que mora na sua casa, você tem que defender. Estão protegidos pela sua casa, pela sua moradia. Então é isso. Lógico que a lei, na realidade, protege o turista, protege quem está de passagem, protege quem está por uns dias, por horas, por minutos aqui no território nacional. Mas o IBAN, não se esqueçam, cobra o que está na lei, tá? E aqui está falando dos estrangeiros residentes no país. Outra coisa, esses direitos aqui, inviolabilidade, meu Deus, do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Vocês não podem esquecer que são esses 5. Geralmente eles põem 4, eles põem 6, eles trocam um dos 5. Então é interessante que isso vocês gravem. Inciso 1º. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição, tá? Nós sabemos que homens e mulheres não são iguais, né? Existe, por exemplo, a licença maternidade, que para a mulher num tempo, para homem no outro. Existe a Lei Maria da Penha, que nos defende de agressões, né, dos companheiros. E existe a lei do idoso, existe a lei do deficiente. Então, isso está mostrando que ela trata todos iguais, todos são iguais, mas na medida das suas desigualdades elas vão ser tratadas diferentes. Mas isso não nos interessa, interessa que homens e mulheres são iguais perante a lei, todos são iguais perante a lei, tá? Olha, o inciso 2, vamos lá. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Isso significa o seguinte: não havendo lei que diga é proibido, então é o quê? Permitido. Entendeu? Tem que haver lei determinando que aquela coisa não pode ser feita para que você seja punido por fazê-la. Entendeu? Então isso tem que ficar bem na mente. Só havendo lei você pode deixar de fazer, ser obrigado a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa. Por exemplo, lei eleitoral. Nós somos obrigados a votar, desde que nós tenhamos de uma determinada idade até outra determinada idade. Então, nós temos que fazer isso. Não matar, é proibido matar. Então, a gente não pode matar, nós não podemos matar porque sofreremos penalidades. Então, ou somos obrigados a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa somente se a lei assim determinar. O inciso 4, o outro em vermelho, tá? É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Geralmente, nas questões desse artigo, eles põem
Eles põem alguma coisa dizendo que é permitido o anonimato. Não. Você pode manifestar seu pensamento. O país é um país livre, você pode manifestar. Desde que você não se esconda atrás do anonimato. Porque uma pessoa que, para expressar o que ela quer, ela precisa se esconder atrás do anonimato, ela está querendo ferir alguém. Ela não está querendo disseminar a verdade. Ela está querendo prejudicar alguém, então isso não é permitido. Então, para você tem o direito sim de falar qualquer coisa que você pensar, desde que não fira a honra de alguém, a imagem de alguém, e desde que você não se esconda no anonimato. Você tem que mostrar a cara, tem que dizer quem é, tá? Isso tem que ficar muito claro para vocês. Vamos ao próximo inciso que está lá destacadinho, que é o 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica, tá? Ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos impostas e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Vamos lá, aqui a gente vai ter que destrinchar um pouquinho. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Então, se a tua religião, a tua filosofia ou a tua idealização política forem contra alguma coisa que estiver exigindo que seja feita, você pode invocar isso. Só que geralmente é assim, quando algo é imposto e você pode invocar esse direito, e geralmente existe uma prestação alternativa. Por exemplo, vamos a um exemplo claro. Os testemunhas de Jeová, por exemplo, eles não servem ao exército. Eu acho que é isso. E eles invocam esse inciso. Então, eles não servem ao exército por convicção religiosa, mas eles vão prestar um outro tipo de serviço. Está lá determinado que eles façam, então, uma outra coisa. Por exemplo, prestação de serviço à comunidade. Né? Não sei se é isso, estou usando um exemplo. Caso você pode invocar esse direito a qualquer momento, mas caso exista lá, se você não cumprir esse direito, você tem direito à prestação alternativa, e você não cumpre essa prestação alternativa, querido, aí você dançou. Se você invoca esse direito e você cumpre a prestação alternativa, de boa, tchau, bola para frente, vida que segue, entenderam? Então isso tem que ficar muito claro na cabecinha de vocês. Você tem o direito, sim, por convicção política, religiosa ou filosófica, de se negar a fazer alguma coisa. Mas se aquela alguma coisa que você se negou a fazer por um desses 3 motivos tiver uma prestação alternativa a ser cumprida, você tem que cumprir aquela prestação alternativa, tá bom? Vamos para o próximo? Inciso 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Vamos lá de novo. A casa é um asilo inviolável, ninguém pode entrar na sua casa sem a sua permissão. A não ser que estejam acontecendo 3 coisas. O chamado DDS, delito, que é um crime acontecendo, desastre ou socorro. Vamos lá, delito. Marido está batendo na mulher, você passou na rua, você ouviu ela pedindo socorro, meu marido está me matando. Você mete o pé na porta, entra, não tem problema nenhum. Desastre, está acontecendo um desastre, você invade a casa de alguém? Não tem problema nenhum. Ou socorro. Tua vizinha passou mal, sei lá, ela escorregou, você sabe que ela está morrendo, você não precisa de consentimento de ninguém. Mete o pé na porta e entra. Está tendo um infarto, mete o pé na porta e entra, entendeu? DDS. Isso é se acontecer de noite, entendeu? E de noite se entende por 18 horas às 6 da manhã. Agora, de dia, tem alguma diferença? Tem sim. De dia, além do DDS, delito, desastre ou socorro, você ainda pode por ordem judicial. Entendeu? Então, é isso que você tem que ter na cabeça. A casa ninguém pode violar, desde que
não esteja acontecendo DDS, acontecendo desastre, delito e socorro, você pode chegar e invadir a casa. Se for à noite e se for de dia, é DDS mais OJ, que é a ordem judicial. Então, se estiver acontecendo o delito, você entra, se estiver acontecendo o desastre também, e se for para prestar socorro, mais a ordem judicial. E entenda-se por dia, das 6 da manhã às 18 horas, tá? Artigo 12. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual, tá? Vamos lá. Então, a sua correspondência, as suas comunicações telegráficas, o de dados e as comunicações telefônicas, elas são invioláveis. Ninguém pode mexer nelas, ninguém pode escutar, ninguém pode invadir, ninguém pode fazer nada. Somente num caso. E aqui a letra da lei é muito importante, que vocês guardem. No último caso, no caso de ligações telefônicas, pode sim, se for para fim, pode, desde que tenha ordem judicial na forma da lei. Se for para investigação criminal ou instrução processual. Então, a gente sabe que não são só as ligações telefônicas, a gente sabe que pode invadir qualquer coisa, né, desde que tenha uma ordem judicial para isso, né? Mas o que interessa, como eu falei, na banca do IBAN, o que interessa é o que está escrito. É diferente do que acontece, do que a jurisprudência fala, do que o Supremo fala. É importante que você pegue, ele está pedindo o artigo 5º, então você tem que se prender somente ao que está escrito no artigo 5º. Então, aqui está dizendo que somente as comunicações telefônicas, guardem isso na cabeça, tá? A correspondência, as comunicações telegráficas, as de dados e as correspondências, as comunicações telefônicas, não podem ser violadas, salvo somente as comunicações telefônicas se tiver ordem judicial, tá? Guardem isso bem guardadinho. Inciso 15. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Isso a gente está falando da livre locomoção, né? Você tem o direito de ir para qualquer lugar, voltar de qualquer lugar, trazendo os seus bens, levando os seus bens, indo com pessoas, voltando com pessoas. Você pode fazer isso. Só que nesse inciso, o que é importante vocês guardarem em mente, que é o que as bancas geralmente jogam, é isso daqui. Isso, o direito de ir e vir, é livre desde que nós estejamos em tempos de paz, entendeu? Isso precisa ficar bem guardado na cabeça de vocês. Está vendo como cada inciso tem uma coisinha para vocês guardarem? Em tempos de paz. Porque eles podem pôr assim, tempos de paz e de guerra ou a todo tempo, em qualquer estado, entendeu? Não, somente em tempo de paz. Você é livre para ir e vir com seus bens, levando, trazendo para onde você quiser, somente em tempo de paz. Houve guerra, tudo vai mudar, tá bom? É que nem o lance lá que o Brasil não tem pena de morte. Ele não tem pena de morte desde que não esteja acontecendo uma guerra. Em tempos de guerra pode haver, tá entendendo? Vamos lá, ao 16. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Então, vamos lá, bem simples esse daqui. Todo mundo tem o direito a reunir-se. Por exemplo, eu quero reunir o pessoal do concurso lá na pracinha da esquina. A gente pode se reunir. Tem arma? Não.
um ato lícito? A gente está contrariando a lei? Não. A gente só tem que ver que nessa pracinha da esquina sempre tem outras pessoas que se reúnem também. Então a gente só vai pedir à autoridade competente aquele espaço de tempo que a gente vai ocupar ali, entendeu? Mas prestem bem atenção. É livre, sim, reunir-se, desde que para fins pacíficos e sem armas em lugares públicos. E você tem que prestar atenção nisso. A gente só precisa ir lá e avisar anteriormente a autoridade competente, tá bom? Vamos lá ao 19. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Vamos lá. As associações só podem ser compulsoriamente, obrigatoriamente, contra a sua vontade, dissolvidas, terminadas, desmanchadas, ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial. Tanto suspender como dissolver uma associação tem que ter uma ordem judicial. Só que veja bem a diferença. Para dissolver ela, para acabar com ela, você precisa de um processo judicial transitado em julgado. Quer dizer, não tem que caber mais recurso. Aí você dissolve, tá bom? Presta bem atenção. Para desmanchar uma associação, precisa-se de um processo transitado em julgado. Tá? Para suspender, não, somente o processo. Vamos lá, ao 24. Vamos lá? A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. Porque existem outras formas de desapropriação, né? Desapropriar você vai deixar de ter o direito, aquilo não é mais seu e vai ser de alguém, né? Do poder que requereu esse direito. Veja bem, uma coisa que você tem que prestar atenção aqui é que nessa desapropriação por necessidade e utilidade pública ou interesse social, mediante justa e prévia indenização. Só que essa indenização em títulos? Não. Eu tenho que dar essa indenização em dinheiro, tá? É isso que você tem que ver, em dinheiro. Se eu for desapropriar, eu vou ter que indenizar, mas em dinheiro, tá? Isso é uma coisa que você tem que guardar bem guardadinho. Artigo 25. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Você veja bem, aqui vai, o único exemplo que me vem à cabeça é aquele exemplo que tem nos filmes, que é o cara tá lá, o policial tá perseguindo o bandido, e aí o carro do policial acontece, quebra alguma coisa, aí ele vai para um outro carro, entra no carro, tira o cara para fora e vai perseguir o bandido. Geralmente o carro se estraçalha todo e a gente fica pensando, né? Coitado do cara nada, ele vai ser indenizado, tá? Desde que haja dano, ele vai ser indenizado, tá? Então eles podem sim, em perigo iminente. Aí vai lá, o policial tá olhando a namorada dele embora. É um perigo iminente? Não, ele não precisa pegar o carro de ninguém. É um perigo iminente mesmo. O perigo tá ali acontecendo. Naquele momento, ele pode pegar o bem de alguém e aquela pessoa vai ser indenizada desde que haja danos, tá bom? Artigo 26. Vamos lá? Prestem bem atenção. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de suas atividades produtivas, podendo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Vamos lá.
Prestem atenção. É a propriedade rural? Não. É a pequena propriedade rural. Ah, então se eu sou uma pequena propriedade rural, eu não posso ter o meu ser a minha propriedade rural não pode ser objeto de penhora para pagamentos dos débitos que eu tenho? Pode sim. Você precisa, além de ter uma pequena propriedade rural, ela tem que ser trabalhada pela família. Então é aquela agricultura familiar, tá? Aquele trabalhador rural que é a família inteira que trabalha, tá bom? Então isso tem que ter na cabeça, tem que ser pequena e tem que ser trabalhada pela família, tá? Isso daí ficou bem claro, né? E vamos ao último inciso, que é o 31, tá bom? A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do de cujos. De cujos é o falecido, tá? Então vamos lá, um exemplo prático. Eu me casei com um muçulmano, tá? E a gente tem bens aqui no Brasil e tem filhos. Ele morreu. Graças a Deus, ele morreu. Antes ele do que eu. E ele deixou bens. Que lei será usada? A lei de sucessão do nosso país, regra. Mas digamos que existe uma lei que lá no país dele, né, a lei dele é uma lei mais benéfica para os herdeiros, que no caso sou eu, a viúva e meus filhos. Então, que lei vai valer? Independente dos bens estarem aqui no Brasil, vai valer a lei do país que ele pertencia, o de cujos pertencia, né? O falecido, tá? Gente, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Amanhã vão vir questões. Realmente eu não achei questões do IBAN para pôr para vocês, então vou pôr questões de outras bancas, mas eu acho que deu para entender alguma coisa, tá? Nós estamos aqui para nos ajudarmos, tá? A gente está estudando, ao preparar as aulas para vocês, a gente se prepara também, e espero que vocês tenham gostado, tá? Entendido. Qualquer coisa, chamem a gente no grupo, tá bom? Beijo.